E aí, pessoal, tudo bom? Preparados para nossa última história sobre os milagres de Jesus? Pois é, a história de hoje é especial, porque Jesus fez um milagre para uma família muito especial. Você tem amigos especiais? Aqueles amigos que você ama, aqueles amigos que você chama para todas as horas, que você quer sempre levar para casa ou quer ir na casa deles? Jesus tinha amigos assim, amigos especiais. E eu não tô falando dos 12 discípulos, eu tô falando de 3 irmãos que eram muito amigos de Jesus: Marta, Maria e Lázaro. Eram amigos especiais de Jesus. Sempre que Jesus estava na cidade deles, Jesus se hospedava na casa deles, comia com eles e tinha tempos muito gostosos com eles. Acontece que dessa vez, Lázaro, Maria e Marta estavam na cidade deles e Jesus estava distante com os seus discípulos. E Lázaro ficou doente. E aí, Marta e Maria, como eram muito amigas de Jesus, pediram para um homem ir lá e chamar Jesus. Fala assim: olha, chama Jesus, fala que Lázaro está doente, que ele não vai conseguir sobreviver se Jesus não vier para cá. E aí aquele homem foi até o encontro de Jesus. Era uma caminhada de mais ou menos uns 3-4 dias andando até chegar onde Jesus estava. Ele falou assim: Jesus, teu amigo Lázaro tá muito doente e vai morrer. Marta e Maria mandaram te chamar. E Jesus falou assim: obrigado por me avisar, mas eu vou ficar aqui mais um pouquinho, fala que depois eu vou, tá bom? E aquele homem achou estranho, mas voltou e avisou: Marta, Maria, Jesus vai voltar mais tarde. E aí elas ficaram lá, preocupadas com Lázaro, porque ela estava muito doente. Os discípulos de Jesus falaram assim: Jesus, mas ele é muito teu amigo, você não vai lá resolver o problema dele, você não vai lá curar Lázaro. Jesus falou assim: calma, tudo que está acontecendo agora está acontecendo com um propósito, para mostrar a minha glória e o meu poder. Eles ficaram lá, estranhando, mas tudo bem. Acontece que Lázaro morreu. E naquela época, quando alguém morria, em vez de enterrar, eles enfaixavam a pessoa, todo o corpo da pessoa, e em vez de cemitério, eles tinham grandes grutas. E aí eles entravam dentro dessas grutas e colocavam o morto lá dentro enfaixado e tampavam a gruta para ninguém entrar lá. E aí todo mundo começou a chorar e ficar triste porque Lázaro havia morrido. E aí quando Lázaro morreu, Marta e Maria falaram para o homem de novo: amigo, por favor, vai lá avisar Jesus que Lázaro morreu. Esse homem chegou até os discípulos de Jesus assim: olha, avisa Jesus que o melhor amigo dele morreu. E aí o homem voltou. O discípulo de Jesus contou para Jesus: Jesus, seu amigo morreu. E aí Jesus falou assim: então tá bom, vamos lá visitar nesse velório. E aí Jesus começou a voltar para a cidade onde estavam Marta e Maria. E essa viagem demorou uns 3 dias. Diferente de todos os outros milagres que Jesus havia feito, assim tinha se passado muito tempo desde que Lázaro havia morrido. Alguns dias, e ninguém mais tinha esperança nenhuma de nada. Tava todo mundo triste, sofrendo. E aí, quando Maria ficou sabendo que Jesus estava chegando, ela correu ao encontro de Jesus, abraçou Jesus e aí ficou chorando, falou assim: Jesus, Lázaro morreu, eu sei que o Senhor poderia curá-lo, mas ele morreu. E aí Jesus também ficou um pouco triste com aquilo, até que Marta veio assim e falou: poxa Jesus, se você estivesse aqui, Lázaro ainda estaria vivo, você poderia fazer alguma coisa.
Jesus percebeu como elas estavam tristes. Ele só conseguiu falar assim: Marta, Maria, me mostra onde está o corpo de Lázaro. E então elas foram e levaram Jesus até o sepulcro de Lázaro. Quando Jesus percebeu que Lázaro estava morto, quando ele viu aquilo, ele chorou. Sabe, apesar de Jesus ter todo o poder do mundo, ele não criou as coisas para morrer. Ele também sofre quando a gente sofre. Ele também sofre quando alguém que ele ama morre, quando alguém que ele ama passa por algum problema. E ele chorou ali. Ele chorou porque ele viu o que Lázaro tinha vivido. Quando Deus criou todas as coisas, ele não criou nada para morrer. Ele criou para que a gente tivesse vida eterna. Mas o pecado veio e acabou com isso, acabou com a nossa vida eterna. O pecado veio e trouxe a morte. E quando Jesus viu Lázaro ali, ele chorou, porque ele sabia que Lázaro estava sofrendo por causa do pecado do mundo inteiro, por causa de todo o pecado, porque nós somos pecadores e morremos. Jesus estava chorando ali também, porque ele sabia que logo mais ele iria resolver de vez aquilo, ele iria morrer também, para os nossos pecados acabar de vez com aquilo. Então ele virou, depois de chorar, para Marta e Maria, falou assim: Marta, Maria, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E aí ele virou para alguns homens e falou assim: olha, tirem a pedra da frente do sepulcro. E aí os homens falaram assim: mas Jesus, Lázaro está morto faz 3 dias. Aquilo lá deve estar muito fedido. Jesus falou assim: não me interessa, tirem a pedra da frente. E aí tiraram a pedra da frente e Jesus gritou assim: Lázaro, saia para fora. E aí Lázaro, ainda todo enfaixado, saiu para fora do sepulcro. Ele saiu andando. E as pessoas ficaram maravilhadas em perceber que Jesus havia ressuscitado Lázaro, que ele tinha realmente poder sobre a morte. Sabe, Jesus disse que ele era a ressurreição e a vida, que quem cresce nele, mesmo que morresse, iria viver novamente. Jesus não estava falando só da vida de Lázaro. Ele não estava falando que Lázaro tinha morrido e ia voltar a viver. O que Jesus estava falando era algo mais profundo. Jesus tem o poder sobre a morte e sobre a vida. É Ele que dá a vida, e Ele pode dar a vida e voltar a viver quem Ele quer, a hora que Ele quer. Mas a principal vida que Jesus quer é a vida eterna ao lado dele. É a morte de vez para o pecado e a vida com ele para sempre. Quando Jesus falou sobre quem cresce nele, mesmo que morresse, iria viver, ele não estava falando da morte física. Porque é verdade, depois de algum tempo, Lázaro morreu, provavelmente de velhice, como todos os velhinhos um dia morrem. Jesus não está falando que Lázaro iria viver aqui na terra, carne e osso para sempre. Ele estava falando que quem cresce nele iria viver para sempre no reino de Deus, para sempre com Deus. Que a vida dessas pessoas iria sim começar aqui, mas não iria terminar com a morte, iria iria continuar com Deus para sempre, no reino que Deus estava preparando. Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele falou para todo mundo que ele iria preparar um lugar, e quando ele estivesse pronto, ele iria buscar a gente para morar com ele no céu. Não é demais essa promessa? A gente poder confiar num Jesus que sim, se preocupa com o nosso problema físico, mas quer se preocupar principalmente com a nossa questão espiritual, com o nosso coração. Ele quer promover vida. Jesus tem poder sobre a morte e sobre todas as coisas que querem nos afastar dele. E aí ele decretou que ele é a ressurreição
e a vida. Quem crê nele não morre, vive para sempre. Em João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. O milagre maior que Jesus quer realizar é no seu coração. Ele quer te dar a vida eterna. E aí? Você já entregou sua vida para Jesus? Você crê que Jesus é o Salvador da sua vida, o Senhor da sua vida, que Ele tem poder para te curar de todas as situações, que Ele tem poder para te tirar do pecado e te levar para Ele, que Ele tem poder para salvar a sua vida da morte eterna, da separação eterna de Deus? Se você crê nesse Jesus desse jeito, então você pode ficar tranquilo, porque mesmo que você morra, você vai viver para sempre com Ele. Para nós que cremos em Jesus, quando alguém morre, a gente até fica triste, mas a gente sabe que quem morreu, se cria em Jesus, vai estar com Ele para sempre, e que um dia nós nos encontraremos com todas as pessoas que creram em Jesus no céu. Que esperança maravilhosa, não é? Que Deus maravilhoso que a gente tem. Hoje você tem uma decisão: crer nesse Jesus como o seu Salvador, aquele que pode dominar a morte e é a ressurreição e a vida. E aí, meu amiguinho e amiguinha, qual vai ser a sua decisão? Até mais, pessoal!